Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Vitão pode deixar o Internacional. Qual deve ser o destino do zagueiro na próxima temporada? Vamos falar também sobre um titular que não deve mais jogar em 2026. E há uma grande preocupação com esse jogador. Vamos trazer todos esses detalhes aqui no canal depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Vamos lá, galera, atualizar o Colorado Internacional aqui no YouTube para vocês. É sempre um prazer estar de volta aqui, contribuindo e produzindo conteúdo para você que me acompanha, para você que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Sonda Repórter. Bom, pessoal, quero começar esse vídeo com uma informação bem legal e bem importante que foi trazida nesta terça-feira pelo meu colega aqui de Rádio Bandeirantes, o Leonardo Moll, que é repórter, também é setorista do Internacional, acho que em breve estará com a gente aí no YouTube, criando seu canal também, para falar de Inter, é um cara muito bem informado, está crescendo bastante, então dou esse crédito aí ao Moll, que está sempre na busca por grandes informações. E o que ele trouxe nesta terça-feira é sobre Vitão, que o zagueiro está, digamos, próximo de deixar o Internacional, que essa é a tendência para 2026. E são várias as razões. Tem o lado do Inter, tem o lado do jogador. Primeiro, eu quero falar sobre o lado do Internacional, que não vê com maus olhos essa possibilidade, principalmente porque o Vitão, pessoal, ele está em tratativas para renovar o seu contrato com o Inter, mas não existe ainda um princípio de acordo, ou seja, esse novo contrato não está próximo de ser assinado, o que faz com que o Inter se preocupe bastante com a possibilidade de perder o Vitão, entre aspas, de graça. Por quê? Vamos lá. O contrato do Vitão ele vai até o final do ano que vem, até dezembro de 26. Se o Inter não vendê-lo agora no final do ano, ou na janela que vai até fevereiro, enfim, a janela do fim desse ano, início do ano que vem, o Inter possivelmente perderia o Vitão de graça, porque aí já na metade do ano ele poderia assinar um pré-contrato com outra equipe qualquer do futebol mundial e poderia sair de graça no final do ano que vem para esse outro time. Então, o Inter vê com bons olhos a saída do Vitão nesta próxima janela, caso esta renovação de contrato realmente não avance, o que vem acontecendo. Ela não vem caminhando tão bem quanto gostaria a direção do Internacional. Então esse é o lado do clube, do porquê o Inter talvez enxergue com bons olhos a saída do Vitão. A situação, pessoal, pelo lado do jogador, ela vai muito mais na linha de buscar novas oportunidades ao Vitão. Não é novidade que o staff do jogador, os seus empresários, tentam colocá-lo em uma vitrine maior, seja no mercado europeu ou até em times, digamos, mais midiáticos aqui mesmo do futebol brasileiro. A informação que eu tenho, pessoal, é que o Vitão ele tem a preferência de ser transferido para a Europa. O Inter também gostaria de fazer essa transferência, até para não reforçar um rival direto nas competições, mas existe ainda um grande ponto de interrogação se as propostas vão chegar. Napoli chegou a sondar a situação dele, Napoli da Itália, clubes da Espanha também têm sondado nas últimas janelas o Vitão, mas ainda não se sabe se propostas efetivas vão chegar nesta janela. Lembrando que o Inter pediu nas últimas oportunidades que teve para negociar o Vitão, um valor de 12 milhões de euros pelos seus 80% dos direitos do jogador. Um valor que realmente é bem interessante por essa porcentagem que tem o Internacional. Até por isso, galera, o Inter enxerga como plano B a possibilidade de transferir, por exemplo, o jogador para o Flamengo, que é o grande time do futebol brasileiro que já demonstrou interesse no Vitão.
A gente pode aqui citar alguns clubes que teriam essa capacidade financeira de contratar o Vitão. Flamengo, talvez o Botafogo, se o Textor voltar a investir forte, o próprio Palmeiras, que foi o clube que revelou o jogador, e talvez o Cruzeiro. Seriam esses os 4 clubes que no Brasil conseguiriam pagar esse valor que o Internacional está pedindo. Dos 4, o que demonstrou interesse mais recentemente foi o Flamengo, e é por isso que eu estou citando aqui no canal. Então é isso, pessoal. O Inter cogita a venda do Vitão, que já tem também uma sinalização do seu staff que deve sair do Inter ao final desta janela. Final desse ano, perdão. É claro que ainda tem a questão se o Inter vai ficar ou não na Série A, isso impacta bastante, né, pessoal? Se o Inter cai, por exemplo, para a Série B, a chance de permanência do Vitão, ela cai bastante, e ainda a chance de o Inter conseguir um bom valor também, porque com o jogador caindo, o Inter em dificuldade financeira, esse jogador ele pode ser vendido aí por um valor bem menor do que esses 12 milhões de euros que a gente está cogitando aqui, porque é um jogador que acaba perdendo valor, o Inter perde poder de barganha também, estando na segunda divisão. Então, até para isso, é importante que o Inter garanta a sua permanência nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Você venderia o Vitão? Acha que já acabou o ciclo dele aqui no Internacional? Eu acho que é um jogador bem importante, para mim o melhor zagueiro disparado do elenco do Inter, apesar da sua deficiência com a bola aérea, mas por esse valor, 12 milhões de euros, eu acho que o Inter tem que vender, não tem como discutir, a situação financeira do clube pede vendas grandes como essa do Vitão. Vários jogadores do Inter sofreram com lesões ao longo desta temporada, mas talvez não mais que o Rocher. Esse é o caso clássico que irrita o torcedor do Internacional. Rocher começa a temporada lesionado com lesão na costela. Aí ele se recupera no primeiro jogo do seu retorno no Campeonato Brasileiro, estreia contra o Flamengo no Maracanã, ele machuca a mão, ele quebra o dedo, se eu não me engano. E claro, uma infelicidade, não tinha como o Rocher não se cuidou e acabou se lesionando. Não, foi uma infelicidade. E aí ele volta e agora volta a sentir um problema no tornozelo, no pé, enfim. São várias as questões que tiram o Rocher dos gramados aí nos últimos meses, e ele praticamente não jogou nessa temporada, e a informação que a gente tem é que possivelmente o Rocher não jogue mais em 2025, que ele poderia ser uma peça somente para o ano que vem. Rocher tem contrato até o ano que vem, final do ano, com o Internacional, então uma saída, ela não é tendência nesse momento, mas há algum ruído e há algumas pessoas dentro do Beira-Rio que já pensam em negociar o Rocher, que é um goleiro caro que não vem jogando. Então, claro que se leva muito em consideração essa questão de serem lesões, digamos, de azar do Rocher, não são consecutivas lesões musculares, não são problemas crônicos que ele tem que o impedem de jogar. Foram lesões pontuais, uma na mão, outra no pé, que acabam inviabilizando aí a aparição do Rocher nas partidas. Então, essa situação é vista muito mais como ocasional e como até uma má sorte do goleiro do que, de fato, uma tendência de decadência, já fim de carreira do Rocher, que ele tá velho, que ele não consegue mais se manter saudável. Não é essa a leitura do Internacional, por isso a tendência, repito, é que ele permaneça no ano que vem e volte a jogar somente em 2026. Aliás, pessoal, sobre calendário, é bastante importante também o Inter saber logo se vai permanecer ou não na Série A. Por quê? Se o Inter jogar a segunda divisão no ano que vem, o Campeonato Brasileiro da Série B não começa em janeiro, como vai começar o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que começa em janeiro do próximo ano, para quem não sabe, já desde o início da temporada. Então, isso vai mudar completamente o planejamento. Então, se o Inter jogar a Série A, vai ter que começar esse planejamento bem antes, para que em janeiro já tenha um grupo forte montado, provavelmente vai precisar de uma grande reformulação, saída de jogadores, chegada de novos atletas, então tudo isso vai ter que ser feito com muita velocidade. Caso caia para a Série B, aí a direção vai ter até mais tempo para fazer essa reformulação,
Claro que ninguém aqui quer ver o Inter jogando a segunda divisão, mas eu tenho que falar sobre isso, pessoal, é uma realidade que infelizmente está aí no ambiente do Internacional, tá certo? Deixe o seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo também a sua opinião sobre os assuntos desse vídeo, eu estou interagindo com vocês, é bastante importante que você deixe aqui a sua opinião para a gente debater nos comentários. Também se inscreve aqui embaixo no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações. Até a próxima!